A guerra acabou. Agora você pode viver em paz com Deus. A maior necessidade do ser humano não é ter paz na vida, é ter paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados pela fé, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, meus irmãos, estão buscando paz emocional, paz financeira, paz nos relacionamentos, mas continuam quietas. Por quê? Porque a raiz não foi tratada. Antes de Cristo, havia uma dívida espiritual, havia condenação, havia separação. E essa é a maior tragédia do ser humano, a separação de Deus. Contudo, essa paz ela foi conquistada na cruz, não nos seus esforços. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O que isso quer dizer? Cristo não fez um acordo com você baseado no seu empenho. Ele não disse, melhore, aí eu te aceito. Pelo contrário, ele decidiu te amar no seu pior estado. A cruz, meus amados, não é resposta ao nosso acerto, é resposta ao nosso pecado. Sabia que a paz com Deus abre acesso à graça? Olha o versículo 2, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Agora, queridos, nós temos o quê? Nós temos acesso livre, comunhão restaurada, intimidade com Deus. Você não precisa mais se esconder. Lembra de Adão? Depois do pecado, o que foi que ele fez? Ele se escondeu. Mas em Cristo, você não se esconde, você se aproxima. Isso é maravilhoso. Quem tem paz com Deus não desiste na tribulação. Os versículos 3 a 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência esperança. O que quer dizer? A tribulação, meu irmão, não destrói quem está firmado na paz. Entendem? Aquele que está firmado na paz com Deus não é destruído na tribulação, porque essa tribulação produz perseverança, caráter e esperança. Quem tem paz com Deus, entende. Vocês estão compreendendo? Quem tem paz com Deus, entende o que necessariamente? A dor não é o fim, é um processo. Destacar aqui, podemos também destacar que o amor de Deus não é teoria, irmãos, é prova. A gente vê aqui nos versículos 5 a 8, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque, estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. E o versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Você percebe? O amor de Deus não é sentimento, é decisão comprovada na cruz. Ele não apenas disse, eu te amo, ele morreu por você e por mim. Isso não é maravilhoso? E um detalhe poderoso, ele fez isso quando você ainda estava longe. Oh, glória! Um outro ponto muito interessante é dos versículos 9 até o 10. Se ele te justificou, ele vai te sustentar. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. As palavras aqui,
né? A gente pode dizer que se Deus resolveu o maior problema, que era nos salvar, Ele não vai falhar nas outras áreas das nossas vidas. Isso gera o quê em nossos corações? Descanso espiritual. Você não vive tentando se manter salvo. Você vive confiando na obra de Cristo. O segredo é confiar. E por fim, eu gostaria de destacar o versículo 17 do capítulo 5 de Romanos. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. O que isso quer nos dizer? Que em Adão a morte reinou, contudo em Cristo a vida é que reina. Onde o pecado entrou, a graça entrou em nível maior. Isso é maravilhoso. A graça, meus amados, não apenas cobre, ela superabunda. A gente vê isso aqui no versículo 20. Onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça. Oh, glória! Hoje, meus queridos, existem pessoas que ainda se sentem culpadas, ainda acham que Deus está distante, ainda vivem tentando merecer o amor de Deus. Mas o Espírito Santo está dizendo o quê para mim e para você nessa oportunidade? A guerra acabou. A cruz não foi um ensaio, foi uma declaração final. O acesso está aberto, o perdão foi liberado, a paz está disponível. Aleluia! Tome posse. Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Eterno, Justo, nos colocamos agora diante da Tua presença, não confiando em nós, mas na obra perfeita de Jesus, na cruz do Calvário. Hoje, pela graça e pela fé, nós abraçamos a verdade de que fomos justificados, não pelos nossos méritos, não pela nossa força, mas pelo sangue do Cordeiro. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Senhor, nós recebemos essa paz agora. Nós renunciamos toda a culpa que ainda tenta nos prender ao passado. Nos garanta, Senhor, essa liberdade na pessoa de Jesus Cristo, esse perdão, essa justificação. No nome dele é que oramos. Amém.